Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema extra dos evangelhos, né? Mais curiosidades, reflexões após concluirmos os estudos dos evangelhos, né? Então, nós analisamos até o bloco 18 da Bíblia, em blocos temáticos, e vamos ver esse vídeo, esse tema extra em duas partes, parte 1 e parte 2, e após isso nós começamos o bloco 19 com Atos dos Apóstolos, tá certo? A gente vai pensar alguns temas, não necessariamente interrelacionados, mas temas aleatórios em alguns momentos, sobre o que nós vimos até agora, sobre os evangelhos, para aprofundarmos um pouco mais, apenas tocar, claro que a gente vai ter tempo para aprofundar tanto, mas levantar o tema, né? E quem tiver mais interesse também pode me procurar para discutirmos um pouco mais, certo? Antes de começar esse tema, como alguns deles podem tocar em algumas divergências de opiniões, né, dentro das denominações cristãs, né, eu queria lembrar a um pensamento, eu já citei isso, vou reforçar sempre ele nesses vídeos e sempre vou retomar ele, que é atribuído a Santo Agostinho, mas não se tem certeza se realmente é dele, que fala naquilo, que no não essencial que nós tenhamos diversidade, que tenhamos respeito. No essencial, nós tenhamos unidade, união, unidade. E no que for, no todo, em tudo, tenhamos amor, caridade. Então, no não essencial, respeito, diversidade. No essencial, unidade. E em tudo, amor, caridade. Então, isso resume muita coisa. Não quero que a gente saia daqui tendo discussões ou divergências de opinião de coisas que derivam do credo apostólico, do núcleo de fé bíblico nosso, e deixando de nos unir naquilo que é o núcleo verdadeiro de fé. Né? E também em tudo nós temos caridade um para o outro, tá certo? Então, o primeiro tema que eu queria pensar para vocês é sobre as profecias do Primeiro Testamento, Antigo Testamento, que vieram e se cumpriram em Cristo. Porque o Primeiro Testamento, Antigo Testamento, ele esconde o Novo Testamento, e o Novo Testamento revela o Primeiro Testamento. Então, assim, a gente tem a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, isso que Paulo fala, né, em Timóteo, e isso que ele fala, na época só existia o Primeiro Testamento, então não é só o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, enfim, mostrar o caminho da salvação. Então, a gente vai ver aqui algumas passagens, por exemplo, em Gênesis 3,15 nós temos a primeira profecia que nós vimos, né, que o descendente da mulher viria, a sua descendência, o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. Né? E aí já vemos Jesus cumprindo isso ao vir realmente até aqui e morrer na cruz, cumprindo o plano de salvação, e ao morrer na cruz ele pisa na cabeça da serpente e em definitivo vai destruir totalmente essa serpente, que é o antigo dragão, como o Apocalipse fala, em seu retorno definitivo, né? Lançando no lago de fogo essa serpente. Né? Nós vemos também em Gênesis também falando que toda a descendência de Abraão seria abençoada a partir dele, e da descendência de Abraão veio Jesus, realmente, a tribo de Judá também foi prometido isso, né? Nós vemos Jesus sendo a figura do sacerdote, né? Vamos ver ali Abraão com Melquisedeque, por exemplo, né? Já vimos também no santuário daqui a pouco. Nós vemos Jesus cumprindo o que Moisés falou, que viria um grande profeta semelhante a ele, mas é maior do que ele, o profeta que viria, né? Em Deuteronômio fala isso, Moisés. Salmos fala que viria da descendência de Davi, né, uma semente que vinha de Davi. Jesus também vem da descendência de Davi. Miqueias 5,2 fala que o rei nasceria em Belém, o Salvador viria em Belém, naquela cidade tão pequenininha. E Jesus, assim como Davi também nasceu, Jesus veio e nasceu também em Belém. Zacarias 9,3 fala da entrada triunfante de Jerusalém, na da Páscoa, antes da sua morte e ressurreição, né, numa jumentinha, também se cumpriu. O que a gente já conversou também, Jesus ter sido crucificado entre ladrões, mas sepultado entre ricos, o sepulcro de ricos a gente também viu, se cumpriu. As suas roupas foram repartidas também, tudo isso é profetizado, né? Isaías falando do servo sofredor, que iria morrer por nós, e pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Então, se a gente buscar na palavra de Deus, tudo Jesus cumpriu perfeitamente. E o que falta ainda se cumprir é só com a sua volta. Mas a primeira vinda dele, tudo que ele cumpriu é garantia, tudo demais que ele vai cumprir em breve, né? Então, já puxando esse tema para o tema santuário, nós temos também no santuário o local onde era sacrificado aqueles animaizinhos, cordeirinhos, né? Cumprimentos também proféticos de Cristo.
Porque, por exemplo, esses sacrifícios que representavam a morte do verdadeiro Cordeiro, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, aquele verdadeiro Cordeiro, né? Ocorria de forma contínua todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, mostrando que Jesus, ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Até o horário, Jesus cumpriu. Então, perfeito o cumprimento profético que Jesus fez. E aí nós temos aquele santuário e toda a vida religiosa daquele povo judeu vivia em torno do santuário. Nós temos Jesus ali representado em todos os pontos. O próprio santuário ele era formado e as tribos se organizavam no formato de uma cruz ao redor do santuário. Ali no santuário nós tínhamos o pátio, do lado de fora. No pátio nós tínhamos a água, o tanque de água, onde o sacerdote se lavava. O próprio Jesus representa o sacerdote. A água ali representa a água do batismo de Cristo, nosso batismo. Jesus, a água da vida. Nós tínhamos o altar de sacrifício, onde o animalzinho era morto. Jesus era o verdadeiro cordeiro, que tirou o pecado do mundo. No primeiro compartimento, da parte interna do santuário, nós tínhamos o santo, onde nós tínhamos os 12 pães ázimos sem fermento. Jesus, o pão da vida, 12, porque para todos nós, todas as 12 tribos, para todo o povo de Deus. Tínhamos a menorá, que eram os luzeiros, as 7 luzes, que Jesus é a luz da vida e representa as igrejas, que Jesus anda com elas, as 7 igrejas de todos os mundos, do sétimo da perfeição. Nós temos o altar de incenso, em que Jesus ele é o nosso grande intercessor, nosso único mediador a Deus Pai. E esse incenso são nossas orações, as intercessões chegando até os céus. E depois do santuário, no último compartimento do Santo dos Santos, né? Depois do grande cortina, né? Do grande que se fala nesse Santo dos Santos, né? Esse Santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança. Nós tínhamos em cima 2 anjos, querubins, que ficavam no meio, chamada Glória de Deus, a Shekinah. A tampa, que era o propiciatório, e embaixo, lá dentro, as tábuas dos 10 mandamentos, um pouco do maná, que o povo experimentou no Êxodo, e também a vara de Arão, que Arão utilizado também por Moisés. Mostrando o quê? Esses 10 mandamentos que foi dado para a humanidade, que cairia em pecado, porque os mandamentos revelam que nós pecaríamos, porque nós não conseguimos cumprir realmente. E a glória de Deus lá em cima, entre eles interligando a humanidade e a glória de Deus, nós temos o próprio Jesus, que é divino humano, que é o propiciatório, essa propiciação. Então Jesus também está representado na Arca da Aliança. Então tudo ali gira em torno de Jesus. E as 7 principais grandes festas judaicas também giram em torno de Jesus, que a gente vai ver isso com detalhes quando chegarmos no momento oportuno, mesmo Levíticos e Êxodos, a gente vai chegar lá mais para frente, que é a Páscoa, que hoje Jesus é nossa Páscoa, Santa Ceia, a festa dos pães ázimos, Jesus o pão da vida, a festa das primícias, de sua ressurreição e sua morte como primeiro lugar em importância e garante a nossa ressurreição também, a festa de Pentecostes, que veio se cumprir em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, a festa das trombetas, que representa os avisos do juízo que se aproxima, a festa da expiação, que já está também nesse momento de juízo se aproximando e se cumprindo, e a festa dos tabernáculos, com a volta definitiva de Jesus. Todas essas festas a gente vai ver em detalhes junto com os rituais do santuário quando chegarmos em momento oportuno, tá bom? O próximo tema que eu queria falar com vocês seria sobre os sacramentos. Os sacramentos, que são, por definição, uma realidade visível de coisas invisíveis e espirituais superiores, nós temos, na maioria das igrejas evangélicas protestantes, de 2 a 3 sacramentos, né? O batismo, a Santa Ceia e alguns consideram o matrimônio, né? Já na Igreja Católica nós temos pelo menos 7 sacramentos definidos e com embasamento bíblicos que a gente pode trazer, tá certo? Então eu vou trazer para vocês, eu não quero que a gente discuta sobre isso, apenas conheçam a profundidade da fé da Igreja Católica e demais denominações protestantes, para que a gente possa aprofundar e tudo vem na mesma raiz do amor a Deus, de ritos que querem falar de Deus e vividos de maneira sincera, de coração sincero. Então, falando aqui sobre o batismo, por exemplo, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos Mateus 28, temos João Batista batizando, então tem um fundamento bíblico muito claro. Sobre o sacramento da crisma, da confirmação, em geral na Igreja Católica a pessoa é batizada criança e confirma essa fé uma idade mais à frente, né, para a adolescência e adolescência, confirmando a sua fé. Então, o sacramento dessa confirmação, Romanos 10, 9 a 11, fala que nós confirmarmos nossa fé, nós seremos salvos, temos que confirmar com a nossa boca aquilo que nós cremos, né? Então, ocorre essa confirmação, né? Nós temos também
o sacramento da Santa Ceia, chamada Eucaristia, também instituída em várias passagens, como por exemplo em Lucas 22, enfim, nós temos a instituição da Santa Ceia, né? Nós temos o sacramento da penitência, em Tiago, por exemplo, fala para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, nossas falhas. Jesus diz aos discípulos, apóstolos, em João 20, 23, né? E que perdoar os pecados, quem perdoar será perdoado, quem reter será retido. Alguns entendimentos protestantes veem essa questão mais como missiológico, ou seja, você ir pregar a palavra e quem aceitar a palavra será salvo, quem não aceitar será perdido, mas dentro do entendimento da Igreja Católica, eles receberam o poder naquele momento mesmo pelo Espírito Santo de perdoar os pecados, de fazerem curas, né, de grandes sinais, né, que é de Pentecostes, realmente, né. Não vou entrar em detalhes polêmicos em relação a isso, mas estou sempre à disposição para discutir, tá bom? A unção dos enfermos, aquele óleo de unção que era para cura, não só para quem está morrendo, mas para cura de alguma doença, né? Em Tiago 5 a gente vê isso também respaldado. O sacramento da ordem, né? Em Tito a gente vai ver isso, Tito 1, a gente vai ver isso, a ordem, questão de serem nomeados presbíteros, nós temos também diáconos sendo falados, pessoas que dão sequência, né, ao trabalho dos apóstolos, né? E do matrimônio, né, desde Gênesis isso, né, como deixará sua mãe, seu pai, se unirá sua mulher, e tornar-se-ão só uma carne, né. Então, os sacramentos são coisas muito bonitas para nós vivermos, né, nós possamos aprofundar nosso entendimento sobre ele, até mesmo na palavra de Deus, tá bom? Passando para alguns temas mais simples, por exemplo, um princípio básico que Jesus sempre aplicava, ele sempre ensinava, João Batista também, Jesus ensinava partindo do conhecido para o desconhecido. Usava temas fáceis, como a agricultura, como a pesca, para aos poucos chamar a atenção das pessoas, aquelas pessoas rudes, sem ensino, e compreenderem coisas maiores, celestiais. Então, a Bíblia sempre tem os princípios de repetição e ampliação, para pessoas poderem gravar os assuntos dela. Utiliza-se temas mais fáceis para falar de coisas mais complexas, que é partir do conhecido para o desconhecido, né? Também outro episódio que eu queria comentar com vocês é quando Jesus fala que o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve. O jugo, só para deixar claro para vocês, eu não sei se eu comentei nos outros vídeos, mas é aquele instrumento de madeira que fica no pescoço de um animal, de um boi em geral, e no outro boi, os dois dividindo o peso. Então Jesus carrega por nós a nossa cruz. Então ele está aqui segurando com a gente esse jugo, né, para não desnivelar, às vezes carrega muito mais do que a gente, né? Mas nós não podemos sair dessa parceria lado a lado com Cristo. Ele está do nosso lado, cabe a nós estarmos juntos com ele nesse jugo, né? Sobre a personalidade dos discípulos, nós vemos que Jesus chamou esses discípulos muito difíceis, um grupo muito complicado, não capacitado em sua maioria, né? Pessoas iletradas, pessoas rudes, e Jesus, pessoas com dificuldade de personalidade, alguns estudos até com tendências a alguns transtornos, como Pedro, por exemplo, com dificuldade de controle de seus impulsos, né? Nós temos João e Tiago, chamados de filhos de Boanerges, filhos do trovão. João, discípulo do amor, mas ao mesmo tempo, no momento de explodir e mandar Jesus, manda um trovão, um raio para destruir aquele indivíduo que está perturbando ali. Então nós temos Judas, que acabou sendo desconfiado, acabou traindo Jesus. Tomé, que não crê em nada também, ele sempre com o pé atrás. Então, personalidades muito difíceis, né? Até em termos de saúde mental, e Jesus foi trabalhando isso como um grande mestre, um grande professor, né? Outro episódio que fala assim, um homem vinha buscar e ia seguir Jesus e falava, Jesus, Senhor, deixa pelo menos eu enterrar meu pai para depois eu seguir você. Então, sepultar o meu pai na cultura judaica não era só que o pai dele estava morto e ia só enterrar, não. Primeiro, quando uma pessoa morre, você deixa ali a pessoa no sepulcro até os ossos aparecerem. Depois de mais ou menos de um ano, se junta os ossos em uma caixote, um ossuário e se enterra. Então, levaria pelo menos mais de um ano para aquilo acontecer, e se o pai dele talvez não tivesse nem morrido ainda. Então, não é a ideia de não enterrar o pai. Jesus não foi rude, como Jesus fala, deixe os mortos enterrar os seus mortos, né? Mas é questão de prioridade. Até a nossa família, tudo na vida não pode estar à frente do serviço ao reino de Deus. Então, não entendam mal essa passagem também de Cristo, tá bom? E por último, quero destacar o que Charles Spurgeon fala, que o primeiro passo, né, para a conversão é o arrependimento, e a graça que não muda a minha vida não serve para me salvar. E se eu não quero mudar a vida de outras pessoas, é que realmente é um sinal de que eu não estou realmente convertido. E Daniel 12:3 nos promete, aqueles que proclamarem a palavra de Deus e ensinarem, brilharão como as estrelas nos céus e nos firmamentos. Então é isso, pessoal. Esses são os primeiros temas que eu quero trazer. No próximo vídeo eu complemento. Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal.